Então quando eu e você temos paciência, pode ter certeza que o milagre vai vir, aleluias. E quando eu falo de paciência e perseverança, aí eu lembro de algo, trazendo um exemplo. É como se fosse alguém que fosse aprender a tocar um instrumento, vamos dizer o violão, né? Às vezes no começo você começa a fazer os acordes, né? Colocando as notas, e aí toca, sai tudo errado. Às vezes o dedo dói e você fala, vou parar, não vou tocar mais, eu não nasci para isso, né? Eu vou desistir. E aí você fala, não, vou tentar mais uma vez. E vai tentando, e passa dias, quem sabe meses, mas num momento você vai estar tocando aquilo que você tanto queria. Talvez não pode ser o melhor, um profissional, mas você vai conseguir. Se você quer tocar violão, você vai tocar violão, aleluia. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim e para você, talvez você tenha orado, buscado, e achando, eu vou desistir, o joelho está doendo, aleluias, eu já estou cansado de pedir por aquela pessoa, parece que nada vai mudar, né? A minha saúde está acabando, a porta de emprego não está vindo conforme eu quero, o casamento está sendo destruído, eu tenho orado, parece que está piorando, mas Deus está dizendo, não desista. Talvez você está sentindo dor nos dedos, ou no coração, mas continua buscando, continua clamando, aleluias, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus, aleluias. É uma parábola muito conhecida, todos nós sabemos que parábola é algo que o nosso Senhor Jesus, ele pega para trazer como exemplo, para que nós entendamos o que ele quer falar, porque se muitas das vezes Deus falar conforme é dito, muitas das vezes não vamos entender. E aqui nesse texto vai dizer que Jesus, ele conta uma parábola. Por que essa parábola? Para mostrar que nós devemos orar sempre e não desfalecer, para mostrar que o dever do ser humano, principalmente daqueles que acreditam no Senhor, tem que orar a todo momento, mas nós sabemos que muitas das vezes a luta vem, a resposta não chega. Vai dizer Jesus que nós temos que orar sempre e não desfalecer, ou seja, não parar, continuar. Está difícil, continua orando. Por quê? Porque você vai saber que no momento certo Deus vai entregar o melhor para mim e para você. Em Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Então no tempo certo vai se cumprir. A palavra de Deus está dizendo isso. No momento certo vai acontecer aquilo que eu e você tanto deseja, mas que eu e você não podemos desistir e parar. Talvez nesta noite você tenha orado, tenha suplicado, tenha clamado e parece que a resposta não chega, mas Deus está dizendo para mim e para você, ore, não desista. Se você realmente acredita, continue orando, porque você vai alcançar. Só quem não vai alcançar é aquele que desiste, aquele que vira as costas, aquele que volta para trás, mas aquele que está perseverando, pode ter certeza, já é um vencedor, já é uma vencedora. No momento certo você vai alcançar, aleluias. E aqui a parábola vai dizer desta forma, que naquela cidade havia um juiz, mas também havia uma viúva. O juiz, se a gente reparar, é um homem de autoridade, é um homem, né, vamos dizer próspero, um homem que aos nossos olhos é um homem muito importante, porque é um juiz. Quem vai querer enfrentar um juiz? Ninguém. Mas também havia uma mulher, uma viúva, uma pobre, uma coitada, vamos dizer, uma miserável, aonde não tinha, né, onde cair, vamos dizer dessa forma, aleluias, porque já tinha perdido o esposo, quem sabe era uma mulher sozinha, nem filho tinha, aleluias. Então aqui nós vamos ver duas situações, um homem que era enquadrado como importante e uma mulher como uma coitada, mas vai dizer na palavra que ela queria algo, ela estava lutando por algo. Aqui eu quero deixar algo de Deus para a tua vida. Talvez você olha para você, se enquadra conforme essa viúva, uma pobre coitada ou um pobre coitado, achando que não vai conseguir alcançar aquilo que você tanto almeja, mas Deus está dizendo aqui, aleluias, para mim e para você, não importa a sua classe social, não importa quem você é para a sociedade, o importante é o que você está sendo para Deus, aleluias. Você está acreditando, você vai alcançar, mas se você não acredita, me desculpe, não vai alcançar, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E quando eu vejo aqui, quando uma pessoa ora, quando a pessoa persevera, aqui a minha fé e a tua fé está sendo trabalhada. Por quê? É no momento da luta, é no momento que parece que a resposta não chega, aí que você tem que acreditar, porque tem muitos que perdem a bênção, porque
diz que tem fé, que acredita num Deus que ressuscita e faz milagre, e no momento que você está doente, ou no momento que as portas estão fechadas, você fica falando: Senhor, eu vou desistir, não vou mais para a igreja, não adianta eu buscar, nada muda, nada faz. Aleluias, cadê tua fé? Você acredita ou não acredita? Você serve um Deus que faz milagre ou não faz milagre? Ou será que é só porque é com você que não vai acontecer o milagre? Comigo acontece, mas com você não acontece. Com o nosso irmão Deus cura, com você Deus não cura. Com o nosso irmão Deus abre a porta, com você Deus não abre a porta. Aleluias. Então é o momento de eu e você parar de achar que nós somos coitados, mas sim de ter um Deus que Ele zela por todos nós. Aleluias. Deus não faz acepção. Deus não é como eu e você. Muitas das vezes olhamos para a pessoa, achamos a pessoa ali é bem vestida, é uma pessoa boa, tem dinheiro, né? É uma pessoa que eu quero do meu lado. Não, aquela ali está mal vestida, eu quero ficar longe. Aleluias. Deus não olha para nós dessa forma. Deus olha para o que nós realmente temos com Ele, o propósito verdadeiro. Aleluias. Talvez nesta noite pessoas tenham olhado para você desta forma, com inferioridade, achando que você não vai alcançar nada, mas você pode ter sido essa mulher. Por mais que pessoas olharam para ela e não dava nada, mas ela era insistente. Em outras palavras, está dizendo assim: eu vou alcançar o meu milagre. Aleluias. O Senhor, aleluias, vai fazer de alguma forma que minha causa vai ser julgada. É assim que eu e você temos que ser, porque aqui na palavra está dizendo, se você reparar os detalhes que o próprio Jesus tem colocado aqui, ele é bem claro em dizer: aquele homem era um juiz, mas ele era injusto, ou seja, ele não fazia conforme era para ser feito. E nós sabemos, quando a pessoa é injusta, muitas das vezes nós estamos certos, a pessoa vai valorizar o que está errado. Muitas das vezes você não vai acontecer isso com você. Muitas das vezes você está certo e a pessoa te coloca como errado. Muitas das vezes, né, você olhando para você e para uma pessoa, você vai caçar um trabalho e você vê que você é mais capacitada, você pode fazer melhor do que aquela pessoa, e o ser humano lá vê que aquela pessoa talvez é um conhecido dele e fala: não, essa vaga é para essa pessoa, está sendo injusto com você. Aleluias. E ainda para piorar, esse homem não temia ao Senhor. Se a gente observar, algo que muda a família, muda o casamento, muda o trabalho, muda o ambiente, é a pessoa temente ao Senhor. Aleluias. A pessoa pode ser o mais miserável que for, mas quando é temente ao Senhor, ele respeita, ele obedece, ele cuida. Aleluias. Ele não procura, ele procura fazer tudo certo, é honesto, é honesta. Aleluias. Mas esse homem é totalmente ao contrário. A palavra vai dizer que, além de ser injusto, não temia nem a Deus e nem a um homem. Em outras palavras, era um homem que não respeitava ninguém. Ele queria do jeito dele, ele fazia do jeito dele, só ele que estaria certo. Muitas das vezes nós encontramos pessoas aqui, né? Não falo aqui na igreja, mas em geral, pela nossa caminhada, muitas das vezes encontramos pessoas dessa forma. Não é juiz, mas quer se tornar juiz, quer nos julgar, quer nos apontar, quer achar que só ele ou ela está certo e as outras pessoas estão erradas. Aleluias. Mas o texto também vai dizer que, por mais que aquela mulher, olhando pela classe social, é uma mulher, né, que não tinha como encarar aquele juiz, mas ela, o que ela queria, ela foi determinada. Aleluias. A palavra vai dizer que ela estava indo até aquele juiz e colocava a causa dela na mão dele e falava: ó, julga a minha causa. E quem sabe aquele homem poderia, por não ser temente ao Senhor, quem sabe ele falava assim: sai daqui, mulher, vai cuidar da tua vida, ou jogava algumas palavras debaixo de talão para aquela mulher, mas mesmo assim ela insistia. Talvez nesta noite você tenha sido humilhada ou humilhado por alguma forma, ou até mesmo o inimigo tem te humilhado na tua mente. Glória a Deus. Mas tenha certeza, se você está sendo perseverante na oração, se você tem buscado ao Senhor com fé, no momento certo a tua bênção vai chegar. Aleluia. Aqui não foi cantado o louvor que vai virar, ou seja, hoje é noite de Deus virar a página da tua história. O momento de humilhação vai passar, mas para isso você tem que acreditar, você tem que buscar, você tem que confiar, porque se você não ter certeza do que o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer para a tua vida, será que é eu que vou ter que acreditar por você? Aleluias. Então comece a acreditar,
Começa a perseverar. Aleluias. Somente o guerreiro só vai perder a guerra se ele desistir. Mas se ele enfrentar essa guerra, glória a Deus, nós temos um Deus que Ele luta por nós, e Ele vai nos dar a vitória. Aqui, quando essa mulher ela começa a perseverar, insistir, vai dizer a palavra, de tanto ela insistir. Aqui eu vejo que não foi uma vez, ela não foi lá, julga minha causa, virou as costas. É como alguém estiver caçando uma porta de emprego, vai um dia lá, a porta, não tem serviço para você, volta para casa e fica dormindo o resto do mês. Como você quer arrumar um trabalho? Aleluia. Então aqui a mulher queria, que a causa dela fosse julgada. É como que nós estivéssemos caçando um emprego e falar, não, eu vou hoje, se é hoje não tiver, eu vou amanhã, vou e até conseguir. Aleluias. Às vezes não é na primeira oportunidade, mas às vezes tem várias oportunidades até você conseguir. Então essa mulher, ela tinha certeza. Então nós temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Nós temos que ter certeza que esse Deus, Ele nos ouve, Ele vai nos abençoar. A palavra está dizendo aqui, se nós realmente insistir, vamos alcançar. Glória a Deus. E de tanto ela insistir, vai dizer que o juiz vai dizer assim, de tanto você me perturbar, eu vou julgar a tua causa, para que você pare com isso. Aleluias. E aí Deus vai dizer na palavra dele, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite. Em outras palavras, Deus está dizendo que eu e você somos escolhidos. Então nós temos que clamar, não temos que desistir. Então aqui nesse texto eu tiro alguns pontos principais. O primeiro, orar sem cessar. Não é só orar e parar, orar continuamente, orar sem cessar. O segundo ponto aqui é paciência. Aqui foi falado, nos Salmos, esperai com paciência. Não adianta eu orar e achar que vai acontecer, que é no momento do dia para a noite vai acontecer. Se Deus quiser, Ele faz. Mas se Deus está dizendo que nós temos que orar sem cessar, é sinal que Deus quer que nós oramos. Oração é intimidade. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus que quer que todo momento nós conversamos com Ele. Aleluias. Mas muitas das vezes queremos conversar com o Senhor só no momento que queremos que uma porta seja aberta, que um milagre seja feito. Mas Deus quer que nós conversamos com Ele todos os dias. Aleluias. E quando eu falo de ter paciência, é um momento muito difícil. Aleluias. Mas aqueles que oram com paciência, pode ter certeza que aquilo que você busca vai alcançar. Lá em Hebreus 10:36 vai dizer que é necessário nós ter paciência para alcançar, a vontade do Senhor. E fazendo a vontade do Senhor, com certeza o milagre vai vir sobre a nossa vida. Aleluias. Então quando eu e você temos paciência, pode ter certeza que o milagre vai vir. Aleluias. E quando eu falo de paciência e perseverança, aí eu lembro de algo, trazendo um exemplo. É como se fosse alguém que fosse aprender a tocar um instrumento, vamos dizer o violão, Às vezes no começo, você começa a fazer os acordes, colocando as notas, e aí toca, sai tudo errado. Às vezes o dedo dói, e você fala, vou parar, não vou tocar mais, eu não nasci para isso, eu vou desistir. E aí você fala, não, vou tentar mais uma vez, e vai tentando, e passa dias, quem sabe meses, mas um momento você vai estar tocando aquilo que você tanto queria. Talvez não pode ser o melhor, um profissional, mas você vai conseguir. Se você quer tocar violão, você vai tocar violão. Aleluias. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim e para você, talvez você tenha orado, buscado, e achando, eu vou desistir, o joelho está doendo, aleluias, eu já estou cansado de pedir por aquela pessoa, parece que nada vai mudar, a minha saúde está acabando, a porta de emprego não está vindo conforme eu quero, o casamento está sendo destruído, eu tenho orado, parece que está piorando. Mas Deus está dizendo, não desista. Talvez você está sentindo dor nos dedos, ou no coração, mas continua buscando, continua clamando, aleluias, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus. E quando eu falo de ter paciência, como foi falado no Salmo, esperai com paciência, nós sabemos que para ter paciência é difícil. É como que você estivesse com fome
e a comida não está pronta. Aleluia. Vai passando o tempo e vai apertando, vai apertando, vai apertando. Chega uma hora que você acaba até, vamos dizer, se fosse no deserto, morrendo, né? Porque não tem o que comer. Aleluia. Mas Deus nessa noite está nos renovando, nos dando força, para que nós não desista, para que nós prossiga, para que nós busca. Aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, vai dizer o texto que nós devemos orar sem cessar, ou seja, orar sempre. No verso 18, vai dizer: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Aqui eu aprendo uma coisa, que nós temos que orar sempre, mas enquanto a resposta não vir, nós temos que dar graças ao Senhor. Aleluia. Talvez você tenha falado: Senhor, eu tenho orado, nada tem mudado. Dai graças ao Senhor. Senhor, eu tenho orado, parece que a bênção não vem, o milagre não acontece, mas dai graças ao Senhor. Aleluia, porque graças a Deus você ainda tem fôlego, ainda você tem, né, a voz para orar, ainda você ainda consegue andar, consegue fazer, né, consegue locomover. E se você tivesse acamado ou acamado, não pudesse nem falar, então não fique desanimado, porque a resposta ainda não chegou na tua vida. Continue, persevere, não desista. Aleluias. Quem não lembra do texto de Ana, aquela mulher que queria apenas ter um filho, e ela orava sempre, mas parece que nada acontecia. Mas vai dizer que em um certo momento ela orou de uma forma diferente. Ela procurou enquadrar no propósito de Deus. Talvez a forma que você está orando não é conforme Deus quer. Talvez a forma que você está orando não está no propósito de Deus. Então vamos refletir. Procura entender o que Deus quer realmente fazer na tua vida. Talvez você pode orar assim: Senhor, abençoa minha família, abençoa minha casa, me dá um carro, me leva para bem longe daqui. O seu propósito é aqui, não é longe daqui. Aleluia. Então nós temos que entender a vontade de Deus, porque muitas das vezes, quando nós passamos muita humilhação em um certo lugar, qual que é a nossa vontade? É sumir daquele lugar. Mas Deus, Ele é diferente. Deus, Ele quer te honrar naquele lugar que você foi humilhado, para que as pessoas vejam que através de Deus Ele mudou a situação sua. Aleluia. Então temos que orar dessa forma: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, né? Cuida da minha família, cuida desse, faça isso, mas que a tua vontade seja maior do que a minha vontade, porque eu tenho certeza que Deus irá fazer, aleluia, algo diferente. E um texto que se enquadra em oração, quem não lembra da passagem de Atos 12, aonde a igreja estava fazendo contínua oração, né, por Pedro a Deus. Aleluias. Aqui eu entendo um modelo de oração também, porque naquele momento ela traçou o objetivo dela com Deus. Deus, eu estou orando por ele, mas quem vai fazer o milagre é o Senhor. Aleluias. Muitas das vezes, né, nós queremos orar por tantas das coisas, não traçamos nosso objetivo e não colocamos Deus. Muitas das vezes nós colocamos o pastor, a pastora, o irmão, a irmã. Aleluia. Mas tem momento que Deus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, é eu e você. Aleluias. Talvez muitas das vezes Deus está querendo isso de mim e de você, que nós buscamos Ele, né? Falamos com Ele. Talvez é nesse momento que aquilo que você tanto busca, Deus pode fazer. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que quando a igreja estava orando, vai dizer que Pedro chegou naquele lugar. Mas espera aí, esse milagre estava difícil de acontecer, porque no outro dia ele iria morrer. Tinha várias portas, tinha um soldado tomando conta dele. Como ele conseguir sair dali? Somente Deus. Então não tem como explicar. Muitas das vezes, aquilo que você tanto quer parece impossível aos olhos do homem. Aleluias. Mas é aí que Deus vai fazer. Talvez os meus olhos falem: não tem como, Senhor, não tem como essa pessoa mudar, já está perdida, né? O final dessa pessoa é tragédia. Mas Deus fala: tem como, eu posso. Não tem como essa pessoa ser curada, né, dessa doença, é uma doença grave, não tem cura. Deus fala: eu curo. Aleluias. Então nós temos que colocar na mão do Senhor. Pode parecer impossível, muitas das vezes a nossa fé é abalada, porque não acontece conforme nós queremos, mas tenha certeza que tem um
que Ele tem poder. Muitas das vezes Ele confunde a nossa mente, confunde a medicina, confunde aqueles que estão à nossa volta, para mostrar quem é Ele. Aleluias, glória ao Senhor. E no momento que a igreja ela estava fazendo contínua oração, quando fala contínua oração, a oração sem cessar, direto. Vai dizer que Pedro bate na porta, e uma das jovens que abre a porta, vê que é Pedro, leva um susto, em vez de abrir a porta para Pedro entrar, não, sai correndo para avisar. E quando avisa aquele povo orando, vai dizer que o povo pensou que era mentira. Aleluias. Muitas das vezes nós oramos e quando o milagre chega não vamos acreditar. Muitas das vezes o nosso milagre está na porta batendo para entrar e você não faz conforme, não está na posição para abrir, porque esse é o momento que muitas das vezes perdemos a fé. Aqui eu vejo algo que Deus está me revelando agora. É como que você estivesse orando: Senhor, cura, liberta, transforma, e daqui a pouco a pessoa fala assim: ó, você conseguiu. Não, será? Não vai dar certo. É como que ao mesmo tempo que você está acreditando, você para de acreditar. Aleluias. Mas o texto está dizendo: orar sem cessar, nunca desfalecer. Aleluia. Da mesma forma que você começou orando, termina orando, acreditando, tendo fé. Aleluias. Porque Deus, Ele é fiel. Mas talvez você pode estar falando assim: mas Senhor, eu não sei nem orar. Lá em Lucas 11 vai dizer que Jesus estava orando, e os discípulos começam a observar Jesus, e um dos discípulos, curioso, conversa com o outro e vai lá, manda um perguntar para Jesus lá. E aí ele pergunta para Jesus: Senhor, me ensina a orar. E aí Jesus ensina o Pai Nosso, e ensina ele a orar: Pai Nosso que está aí no céu, e assim por diante. Então naquele momento o discípulo entendeu como era que devia orar. E aí logo em seguida Jesus ele começa a contar algumas parábolas. Ou seja, não adianta eu saber orar, mas eu não orar. Não adianta eu saber orar e orar um pouquinho e não acreditar, parar. Então Jesus, com a sabedoria, ele ensina e ele mostra como deve fazer. Porque logo no texto, se você observar lá em Lucas 11, a partir do verso 5, ele conta uma parábola, do amigo importuno. Vai dizer o texto que um certo homem estava na tua casa, vou dizer com as minhas palavras aqui, e aí ele recebe uma visita no momento importuno. Ou seja, quem sabe era uma certa hora da madrugada, e naquele momento vai que todo mundo jantou, acabou, estava tudo guardado, ou quem sabe poderia ser um povo pobre, e o que ele comeu não tinha mais nada, e eles foram dormir. Mas aí na porta dele bate um dos convidados, alguém que muito tempo ele não via, e quando ele entra ali, vai dizer a palavra que ele queria oferecer algo para aquela pessoa, mas o interessante é que não tinha mais o que servir. Nós sabemos que nós aprendemos que nós devemos tratar os visitantes, as pessoas que chegam. É como que se eu estivesse em casa e uma pessoa que faz tempo que eu não vejo chega na minha casa. O que eu quero fazer? Eu vou tentar dar o melhor para aquela pessoa. Eu quero oferecer o melhor para aquela pessoa. Aleluias. Porque eu aprendo que da mesma forma que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar a pessoa. Aleluias. Não adianta nada eu chegar na casa de alguém, querer um café, um pão, e no momento que a pessoa vem na minha casa eu não quero dar nem água para a pessoa. Aleluia. Então nós temos que saber, oferecer o melhor. Então nesse momento vai dizer o texto que aquele homem chega naquela casa, e por ser umas certas horas inadequadas, ele não tinha o que comer, mas ele tinha amigo. E o que ele faz? Peraí, eu vou ali na casa de um amigo. E ele começa a bater na porta, chamando, e o texto vai dizer que ele precisava de alguns pães, ou seja, para dar o alimento para aquela pessoa que chegou naquela casa. E tanto ele insistiu, o homem não queria atender. Ele falou: já estou dormindo, minha família já está todo mundo dormindo, não tem como. E ele: não, me dá um pão, preciso de um pão, tal. Até que ele atende, de tanto ele insistir, ele atendeu. E aí ele vai lá e dá o pão para aquele pessoa que chegou na casa dele.
Aqui Jesus está ensinando da mesma forma que foi tratado com a viúva. Naquele momento o homem precisava do quê? De um pão para estar dando para aquela pessoa que estava na casa dele. Se ele não tivesse insistido, aquela pessoa tinha ficado com fome. Aleluias. Então o que Deus quer ensinar para mim e para você? Se você realmente quer algo, não desista, insista. Aleluias, continue batendo na porta, porque logo em seguida, no texto, no verso 9 vai dizer: eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscai e acharai, batei e abri-se-vos. Verso 10, porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre. Aleluias. Então se você não está recebendo a tua bênção, talvez é porque você tem desistido, porque você tem parado, mas Deus está dizendo: continue batendo, aleluia, continue clamando, continue buscando, que no momento certo Deus vai fazer aquilo que você tanto precisa, aleluias. Então no verso 11 vai dizer assim: e qual pai dentre vós, que seu filho lhe pedir pão, não lhe daria uma pedra? Em outras palavras, Deus ele vai dar o melhor para mim e para você. Aleluia. Mas para isso, não desista, persevere. Se nesta noite você tem desanimado, Deus está subindo a sua autoestima. Deus está dizendo: confia mais em mim, acredita. Aleluias, vai valer a pena todo o seu esforço. No momento certo você vai alcançar isso que você quer. Aleluias, está difícil. Talvez pessoas olhem para você e falem assim: não vai conseguir. Mas Deus está dizendo: você já conseguiu, mas no momento certo você, aleluia, vai alcançar. Glória a Deus. E aqui Deus me faz me lembrar algo. Quem não lembra da passagem de Davi? No momento que Davi estava no pasto, Samuel veio ungir, para ser rei. Vai dizer ali que todos estavam ali. Talvez, quem sabe, Samuel estivesse pensando: eu vou ungir um desses aqui que vai ser o rei. E Davi estava lá bem esquecido, aleluias. E aí às vezes, se fosse nós vendo esse texto, se nós fosse Davi, nós poderíamos falar assim: Senhor, vai demorar quantas horas para mim ser ungido? E Deus poderia falar para mim e para você: não, espera mais um pouquinho aqui, deixa eles passar, os teus irmãos, deixa muitos passar. É como que Deus estivesse dizendo para mim e para você: aleluia, tem muitos querendo passar na tua frente, querendo receber aquilo que Deus tem. Aleluia. Ou você está olhando para muitos e achando: um já foi e eu não vou, o outro já foi e eu não vou. Mas Deus está dizendo: no momento certo você vai sentar na mesa do rei. Aleluia. No momento certo a mesa vai estar preparada, aleluia, para honrar eu e você. Mas para isso continue, aleluia, confiando. Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas, ele não estava dormindo. Então continue trabalhando, orando, buscando, acreditando. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja. Persevere sempre, ore sempre, não desista. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.